Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo sem erros, omissões ou inconsistências recebem mais cedo a restituição do imposto de renda, caso tenham direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Os valores começam a ser pagos em junho de cada ano pelo governo e seguem até dezembro, geralmente em 7 lotes. Começa hoje, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2016. A Receita Federal espera, recolher esse ano cerca de 28 milhões e meio de declarações. Eu estou aqui com o contador Manuel Grilli, que vai falar um pouquinho para a gente, já que esse ano tem muitas novidades. Manuel, muito obrigada aqui pela sua participação com a gente na Doctum TV. E eu gostaria de começar te perguntando, quem que é obrigado a fazer essa declaração? Olha, via de regra são os seguintes: os contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$28 mil, aqueles que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 e que possuíram bens acima de R$300 mil. Entre também poder-se considerar o produtor rural que teve receita na atividade rural acima de R$145 mil. Uma das principais mudanças é a obrigatoriedade da inclusão do CPF de dependentes nas declarações. O objetivo é coibir fraudes com esse tipo de dedução. Com relação a seus dependentes e alimentados, a partir de agora o contribuinte é obrigado a informar o número do CPF desses dependentes a partir de 16 anos. Antes não poderia, só era obrigado a partir dos 18 anos. Os profissionais da saúde, médicos, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e advogados terão de especificar quanto receberam de cada cliente mês a mês. Os profissionais liberais são obrigados a informar detalhadamente, ou seja, analítico, o CPF e o valor recebido desses contribuintes. Isso justamente para a Receita começar a controlar essas informações em relação aos gastos com despesas médicas, que são gastos dedutíveis para a apuração do imposto de renda de 2015. O contribuinte que usou a aplicação de rascunho poderá fazer a importação dos dados. O rascunho foi criado a partir de 2014 e ele serviu como base o seguinte: para que você poderia se auto-organizar com relação à sua declaração de imposto de renda, evitando o seguinte, que você coloque aquele acúmulo de documentos, aí você corre o risco de perder essa documentação. O que acontece? A Receita abriu uma possibilidade de você alimentar durante o ano toda a documentação ali, e aí no final você conseguiria importar essa declaração, praticamente estava pronta, só apenas passivo só para fazer a validação dessa declaração. O prazo para envio da declaração se encerra no dia 29 de abril. Quem não atender este prazo pagará multa. O prazo começa hoje e vai até dia 29 de abril. Então é o seguinte: se o contribuinte não informar a declaração durante esse período, ele pagará uma multa de R$ 165,74. Então já está disponível também no site o download para o programa, e o contribuinte pode baixar o programa e também usar os aplicativos de celulares também, que a Receita já tem disponível esse programa para os celulares. Só para finalizar mesmo essa questão da malha fina, se as informações não estiverem batendo, tiver alguma irregularidade, a pessoa pode cair nessa malha fina, Então, como eu te disse, a Receita cruza essas informações. Então, só para você entender melhor, um banco informa a movimentação financeira. Então, o contribuinte tem que informar qual foi a posição na sua conta corrente no início, no final do ano e no início. Também, os cartórios também são obrigados a informar a compra de bens, a transferência de bens do patrimônio do contribuinte. Então, essas informações são cruzadas. Então, se o contribuinte informar de forma errada, ocorre o cruzamento e cai na malha fina e atrasa o processo da declaração. A Receita também permite o preenchimento e envio da declaração utilizando tablets e smartphones por meio do aplicativo app e RPF, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS da Apple.